Bom, definitivamente bom dia. Estamos iniciando mais uma aula, né, nesta sexta-feira, hoje, dia 7 de maio de 2021. Quero desejar boas-vindas, né, a todos os alunos, os alunos que estão acompanhando ao vivo, os alunos que vão acompanhar gravado essa aula, tá? E essa disciplina, chamada Contabilidade Rural 2, nós vamos dar sequência, né, acredito que vocês já verificaram aí alguns conteúdos relacionados à Contabilidade Rural 1, né? Então, a gente vai passar hoje, né, basicamente, o plano de curso, como que vai funcionar as avaliações, as metodologias, enfim, como que a gente vai estar trabalhando essas aulas remotas, tá? Então, sejam bem-vindos, é a primeira vez que nós estamos aí se falando, né? E eu me apresento, sou o professor Marcos Ferreira de Souza, graduado em Ciências Contábeis aí pela Unemat, tá? Com muito orgulho dessa faculdade, né, extremamente importante, uma faculdade aí que veio trazer aí grandes conhecimentos, né, trazer grandes conhecimentos para nós, e, é claro, né, a gente agora passa um pouquinho dos conteúdos que a gente aprendeu para vocês que estão iniciando aí nessa disciplina, tá? Como eu vi aqui, são poucos alunos, né, não são muitos alunos matriculados na disciplina, mas nós vamos trabalhar de uma maneira geral o conteúdo, tá? Então, a gente espera que vocês compreendam, vamos fazer atividades, vamos ter as avaliações objetivas, e, é claro, até no decorrer aí do semestre, nós vamos estar passando alguns exercícios, vamos estar passando as atividades relacionadas a essa contabilidade 2, ok? Então, como eu já falei, vamos estar ministrando essa disciplina, vou agora compartilhar aqui a janela, né? Vamos compartilhar aqui a tela do plano de curso, para vocês entenderem um pouco melhor, né? Como que vai funcionar essa questão aí da nossa aula, né? As metodologias, ok? Bom, qualquer coisa, pessoal, se travar aí a tela, vocês podem dizer, tá bom? Pode acontecer de instabilidade da internet e ficar travando algum momento ou outro, como já aconteceu aí durante o começo da semana, tá? Mas aí vocês podem estar falando, abrindo o microfone. Por quê? Porque no Google Meet a gente não consegue ver vocês, apenas a tela compartilhada, tá? Mas qualquer coisa nós estamos à disposição. Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Lembrando que as nossas aulas vai ser das 7 às 9, tá? Pode acontecer de terminar um pouquinho antes, mas o planejamento está dentro desse horário, tá ok? Então, nós não vamos nem passar, né, o horário e não tampouco terminar muito cedo, tá ok? Então, vai ficar dentro desse horário aí das 2 horas desta sexta-feira, tá ok? Bom, então deixa eu compartilhar aqui o plano de curso, tá abrindo aqui, e qualquer dúvida, vocês podem estar aí nos perguntando, tá ok? Lembrando que essa aula está sendo gravada, e posteriormente nós vamos estar postando aí no portal Siga A. Deixa eu abrir aqui a janela. Vamos lá. Bom, eu acredito que já está aí, né? Deixa eu verificar certinho. A tela está abrindo ainda, né? Qualquer coisa. Bom, eu acredito que agora sim, né? Estão conseguindo ver aí a tela? Então, tranquilo, tá aí, ó. O plano de curso, vamos falar um pouquinho. Hoje a aula é mais tranquila, tá? Pode ser que a gente não chegue até as 9 horas, porque hoje é uma aula mais tranquila, tá? Bom, plano de curso. Então, a turma Contabilidade Rural 2, 60 horas, tá? Temos aí alguns conceitos que a gente vai estar passando, pré-requisito dessa disciplina. Vamos estar falando um pouquinho aí dos conceitos básicos da atividade agropecuária, o fluxo contábil, né, da atividade agropecuária, como o plano de contas, planejamento, tá, execução, controle em empresas agropecuárias e também a contabilização da atividade agropecuária. Então, nós vamos ter vários exercícios, atividades relacionados a esse conteúdo, tá? Teremos também as demonstrações contábeis, questão do imposto de renda na atividade agropecuária, como que se desenvolve, tá? E ênfase, é claro, nas ferramentas contábeis relacionadas a gestões aplicáveis à agropecuária, tá? Então, se a gente for observar, uns conceitos, né, claro, nessa sequência que você já vem aí de Contabilidade Rural 1, relacionada à atividade agropecuária, tranquilo? Bom, como eu já falei, sou professor da disciplina, Marcos Ferreira. Sobre a metodologia, tá? Como que vai funcionar, tá? Adiantando,
se vocês observarem aí, nós temos o horário de sexta e sábado de aula, tá? Então, sexta-feira começa às 7, vai ter às 9 horas, e sábado nós temos das 9 às 11. Mas como que vai funcionar as aulas, tá? No sábado, pessoal, no sábado nós não vamos ter aula ao vivo, tá? O que que vai acontecer? Vai ser a atividade que vocês vão estar desenvolvendo, tá ok? Vai ser no horário da aula, que vai ser disponibilizado, vai abrir lá o portal, vai estar a atividade, e vocês vão ter que me entregar no sábado até as 23h59, tá? Como que vai funcionar? Nesse caso, se a gente for observar, seria uma questão aí da gente ter, né, aula das 9 às 11, mas o que que eu vou fazer, né? Automaticamente eu vou passar uma atividade para vocês, vocês vão desenvolver, teriam que entregar até até as 11 horas, tá? Que seria o horário da finalização da aula. Mas é claro que a gente vê aí a questão da correria, alguns alunos estão trabalhando, né? E nós vamos, então, estender esse prazo até as 23h59 do mesmo dia de aula. Então, vai ter algumas questões para vocês responderem e automaticamente vocês vão estar me entregando no sábado no portal, tá? Então, vocês vão estar abaixando. Professor, Oi. só uma dúvida aqui. É que, no caso, eu sou evangélica, né? Sim. Aí eu não participo das aulas durante o sábado inteiro, né? Uhum. Aí, no caso, como que fica? Eu vou estar podendo entregar essa atividade no domingo? Como que vai ser? No caso, você é adventista? Isso, É, aham. qual que é o horário que você está Eu, liberada, no caso? eu sou, no caso, da sexta-feira à meia-noite até o sábado à meia-noite. Até o Porque sábado. tem uns que é das 6 horas, né? Que são Uhum, da tardinha, né? uhum, Mas o meu é da meia-noite da sexta até meia-noite do sábado. Então eu não consigo fazer nada durante o sábado até meia-noite. uhum. Tá, então isso aí a gente pode estar verificando sim, tá? Essa possibilidade, no caso, Uhum. de você estar fazendo e me entregando posteriormente por causa da religião, tá? Mas os demais. Daí, tipo, se o senhor quiser, no caso, eu faço e mando por e-mail, né? Que daí, se o portal do Cigar já tiver fechado, né, no sábado, aí Uhum. eu posso estar mandando por e-mail, alguma coisa assim. Isso, provavelmente a gente vai fechar e isso aí a gente vai estar aceitando sim, no e-mail, tá? Mas no finalzinho da Então, aula a gente volta a falar sobre essa questão, tá? Mas não se tá. preocupe, nesse caso você vai ter atividade normal, tá? Os demais vão ter Uhum. que fazer. Por que que eu vou estender esse prazo? Justamente porque a gente está remoto, está online, e a gente sabe as Uhum. dificuldades que existem, tá? Então nós não vamos cobrar fundo aquele que tem que ser cobrado. Uma coisa que a gente Uhum. vai cobrar vai ser a presença, tá? O que que vai ocorrer? Vocês que vão acompanhar as aulas síncronas ao vivo, vocês vão ter uma vantagem. Por quê? Porque eu vou dar um ponto extra na média de cada avaliação, tá? Então, assim, de cada um ponto extra na média, vamos dizer, né? Porque a primeira média vai ser as atividades que vocês vão fazer, formam a média. Depois eu vou falar nas avaliações, que vocês vão ter 3 avaliações, 2 vai valer 5 pontos cada uma, aí vai somar, vai dar um 10, né? Se vocês tirarem 5, e vai ter esse um ponto extra nessa segunda média. Na terceira prova, vai ser uma prova de 40 questões objetivas, tá? E seria a terceira média. Então vai ser bem tranquila a disciplina, não vai ser uma coisa apertada, tá? Que vocês não consigam fazer, mas assim, quem assistir aula síncrona já tem esse ponto extra, tá? Então, em cada média tem um ponto extra acompanhando aí as nossas aulas, tá? Vai ser cobrado, como eu falei, a presença, tá? De que modo? É claro que tem alguns alunos que não vão conseguir assistir. Então, nós vamos passar algo que ele possa estar respondendo e computando como presença, tá? Exatamente nesse caso, ele não vai ter um ponto extra, mas ele vai ter a presença, tá? Então, vai ter essa Sim. vantagem do aluno acompanhar aí as nossas aulas, tá ok? Tem uma das professoras que eu estou fazendo a outra matéria, né? Uhum. Ela colocou também assim, que no caso, os que não vêm, né, na aula gravada, né? Sim, Aí ela tá passando tipo um fórum, né, para a pessoa isso. responder, Vai ou ter uma uma enquete. atividade, alguma coisinha assim, específico para aqueles que não participaram da reunião, né? Para Isso, poder exatamente. garantir a chamada daí, no caso, a presença. Isso, exatamente. Então eu vou passar uma enquete relacionada à nossa aula, por quê? Porque a nossa aula vai ser gravada e vai ser postada lá no portal. Então o aluno ele vai ter que assistir a aula gravada para ele responder a enquete, tá? A gente coloca uma enquete, uma pergunta com 4 respostas, né? E apenas uma é verdadeira,
e automaticamente, se ele assistir a aula, ele vai conseguir responder e a gente vai ver que realmente ele assistiu a aula, e aí vai computar a presença, tá? Mas é aquilo que eu falo, o bom é assistir a aula ao vivo, né? Tá junto ali, perguntando, tirando as dúvidas, do que depois você assistir, mas em último caso, pode assistir sim a aula posteriormente, tá bom? Então, prosseguindo aqui a questão do nosso plano de curso, então, como eu já falei, as aulas síncronas, elas vão ser referente aí aos temas, né? O conteúdo vai ser tirado de artigos científicos, capítulos de livros, da utilização aí de outros materiais em si, de outras faculdades, principalmente a gente tem aí a nossa biblioteca virtual da Unemat, que acredito que vocês consigam ter acesso a livros, né? Mas de material, o que eu puder passar para vocês, eu já passo e posto aí no portal, tá? Bom, temos aí primeira avaliação, como eu já falei, vai ser essas atividades de sábado, que vocês vão fazer, que vai contar como aula e como ponto também, tá? Então, no caso aí de você, Josiane, nós vamos estar vendo essa possibilidade de estar mandando no e-mail, tá? Mas no finalzinho a gente vai conversar sobre isso, já deixar definido, não só você, mas todos os adventistas, essa opção de estar entregando a atividade posteriormente, tá? Segunda prova, como eu já falei, segunda avaliação, né? Ou a segunda média, vamos dizer assim, que é o mais correto, vai ser 2 avaliações objetivas. Então, vocês não vão desenvolver, vocês vão só responder uma alternativa correta. Vai ter lá 4 alternativas, quem sabe 5, então uma vai ser correta, tá? Cada uma com peso 5. Então, no final, soma as duas, você já tem a segunda média. Terceira prova, ou terceira média, é uma avaliação virtual com 40 questões. Essa aqui, ó, se vocês forem observar, a primeira avaliação vai ser 20 questões, a segunda avaliação vai ser mais 20 questões. Já a terceira é todo o conteúdo do semestre com 40 questões, tá? Isso a gente já fez nos PLSEs anteriores e deu certo, tá? Não se preocupe, o tempo dá para fazer, mas é claro que o aluno tem que se dedicar, né? Nas questões, nas atividades que a gente passa, automaticamente isso aqui é bem tranquilo, tá? São questões objetivas bem rápido de fazer. E temos aí o exame final, que vai ser realizado no último dia de aula, tá? Que a gente vai passar agora o cronograma de aulas, tá? Então, hoje, dia 7, a gente inicia falando um pouquinho sobre o plano de curso, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais da atividade agropecuária. Amanhã vocês têm atividades a ser desenvolvidas sobre o conteúdo de hoje, tá? No próximo dia 14, vamos falar sobre o fluxo contábil na atividade agropecuária. No sábado, a atividade, né, relacionada a essa aula, e assim por diante. Vamos falar sobre o plano de contas na atividade agropecuária. Lá no dia 28, tá? Nós vamos ter aí a questão da revisão do conteúdo. Por quê? Porque dia 29 vocês vão fazer a avaliação, tá? Então, nesse caso aqui, Josiane, o que nós vamos fazer, tá? Provavelmente, a gente pode estar liberando essa prova antes, né, numa sexta-feira, quem sabe, tá? Ou vocês vão entregar essa prova para mim, tá bom? Então vai ser um método aí que a gente vai utilizar, porque a gente vai ter que rever essa questão aí, porque a prova vai ser no sábado, tá? Então a primeira avaliação vai ser dia 29 agora desse mês. Então o que a gente falar aqui vai ser o conteúdo dessa avaliação. Lá no dia 4 de junho, nós vamos ter o planejamento, execução de controle em empresas agropecuárias. No sábado, a atividade, vamos falar o imposto de renda da atividade agropecuária, assim, atividade. Vamos ter ferramentas contábeis de gestão, né? E lá no dia 25, nós temos a revisão, para que no sábado, dia 26 de junho, nós temos a segunda avaliação, tá? No dia 2 de julho, nós temos a demonstração dos fluxos de caixa e a sua importância na agropecuária em si, tá? E no sábado, atividade. Dia 9, estrutura das demonstrações dos fluxos de caixa, método direto e indireto. No sábado, atividade. No dia 16, nós temos análise do fluxo de caixa em negócios rurais. Sábado, atividades. Dia 23/7, nós temos uma revisão do conteúdo ministrado para essa avaliação 3, que acontece dia 24. Lá no dia 30, nós vamos estar falando aí sobre os exemplos de análise da parte operacional. E na aula 26, né, que seria o exame final, dia 31/7, é onde a gente encerra o nosso semestre, tá ok? Dúvidas, perguntas até agora? Por enquanto nada, né, prof? Só que o senhor marcou todas as provas no último dia, né? No sábado. Então, eu posso estar fazendo no domingo ou na sexta, né? Se o senhor quiser para...
Uhum. Qualquer coisa a gente verifica assim, tá? Essa possibilidade de você estar fazendo, quem sabe, num domingo, se você tiver à disposição, apesar que domingo não é letivo, tá? Então a gente vê Sim, essa sim. questão aí também de você estar Não fazendo, sei tá? se o cigarro aceita, né, também, não sei também. Isso. Caso Né, você no não... domingo. Aham. Desculpa. Qualquer coisa, caso você não for fazer a prova no domingo, qualquer coisa a gente abre ela na segunda, tá? Para você estar fazendo no mesmo horário. Mas isso aí a gente vai definir sim, tá? As provas, Tudo bem. as avaliações, eu coloquei aqui das 7 às 9, mas eu vou alterar. Por quê? Porque as provas, eu sempre abro elas 5 da manhã e fecho elas 23h59. Na verdade, até as 23 horas, tá? Então, das 5 da manhã até as 23 horas vai ser o melhor horário que o aluno pode fazer a prova. Às vezes ele está trabalhando, né? Tem outra atividade para fazer. Então, das 5 da manhã até as 23 horas do mesmo dia. Lembrando que é importante que vocês façam a prova o quanto antes, porque a gente sabe que tem instabilidade o sistema, tem muita gente acessando, né? Então, o quanto antes é melhor, porque tem menos gente acessando, vamos dizer assim, tá? Então, as provas, todas as provas, tá? Aqui eu vou alterar também a data, tá? Aqui eu coloquei dia 31, não, aqui tá correto. Na verdade, dia 24/7, que ficou 23, mas eu vou estar alterando, tá? E nesse caso aqui, a gente vai estar abrindo às 5 da manhã e fechando às 23 horas, tá? Qual que é as referências que a gente vai utilizar? São as mais comuns, tá? Temos aí do Crepaldi, Contabilidade Rural, e trata aí alguns assuntos bem importantes, né, da nossa disciplina, uma abordagem de decisão, tá? Temos a questão do Marião também, Contabilidade Rural, que fala sobre a contabilidade agrícola, pecuária, imposto de renda, que a gente também vai trabalhar, e temos algumas referências complementares, tá? Tem do Crepaldi, do Rodrigues e do Santos aí falando da contabilidade rural, tá ok? Tranquilo? Dúvidas? Não? Então vamos lá, né? Vamos iniciar a nossa aula então. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento do plano de curso, e aí a gente vai estar já compartilhando a tela aí do primeiro material, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela, e aí nós vamos, lembrando que esse material já está disponível, né? Já está disponível aí no portal, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Bom, então tá aí a tela, acredito que vocês já consigam visualizar, né? Então nós vamos só aumentar aqui a apresentação. Então vai ser uma aula, as nossas aulas, a previsão é de ser mais dinâmica, tá? Claro que a gente tem teoria, nós vamos explicar, então não vai ficar aquela coisa mais maçante assim, né? Se não me engano, a Josiane já foi minha aluna de ética, né? Quando a gente iniciou presencial, não foi, Josiane? Eu acho que eu me recordo que Sim, seria isso, prof. né? Pra falar A nisso, gente você já fez? começou, né? Só não conseguiu concluir. Isso, já fiz, Tá. Agora só tô faltando 3 matérias para concluir o curso. Que bacana. Oral 2, o que mais? Eu tô fazendo Rural 2, tô fazendo o terceiro setor, que são duas eletivas, né? Sim. E o estágio 1. E só essas 3 você já forma? Que é obrigatório, aí finaliza O tudo. TCC 2 já apresentou? Isso. Que bacana. Não? Já. Tranquilo. Então você está tendo uma aula com a nossa colega Lúcia? Ou não? Isso, eu tô tendo com a Lúcia o terceiro setor. Terceiro setor, realmente. Então tá, tranquilo. Então, basicamente, você está vendo aí na tela, né? Vocês estão vendo aí na tela, Contabilidade Rural 2. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os conceitos básicos, né? Como que funciona essa questão aí da atividade em si, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é empresa rural, quais são as diferenças entre as atividades agrícolas, zootécnica e agroindustrial, o que é a contabilidade rural em si, que a gente fala, né? Temos a contabilidade comercial, industrial, mas o que é a contabilidade rural, tá? Em contabilidade 1, vocês já viram alguns assuntos sobre esse? Diferenças, atividade agrícola, empresa rural? Sim, a gente... É que, na verdade, o meu primeiro Rural 1, né, que eu fiz, eu tava de licença, maternidade, né? Aí eu fiz de casa. Mas a gente viu bastante coisa assim também que a gente fez com o Vander.
O Éder, né? Ah, o Éder, não, Éder é o o Vander, né? Vander. Vander Wolf. Não, o Vander. Isso, o Vander. Uhum. Ah, Aquele barbudinho. É o é. Vander. Ah, tá. Não, Aí a gente tranquilo. fez com ele. Aham. A um. Beleza, então. Então, nós vamos ver como se estabelece o exercício social numa atividade rural, considerando a questão do ano agrícola, como que funciona, se é o mesmo ano de uma empresa comercial. Acredito que você já pode observar que não é o mesmo, né? As diferenças entre a exploração da atividade rural na formação da pessoa física e jurídica, os tipos de sociedade, como que envolve a questão da sociedade empresária, a questão do autônomo, empresário individual, né? Parcerias, arrendamento, comodato, condomínio. Como que funciona, né, esses tipos de sociedade? Vamos falar um pouquinho sobre os ativos biológicos também e o produto agrícola, né? Como que se forma, como que se tem aí a questão dos ativos biológicos. Na empresa comercial é bem mais, vamos dizer assim, é comum a gente falar sobre os ativos, né? Temos os bens, direitos, né? Que ali está alocado numa empresa comercial, mas como que funciona lá na empresa rural? Então, nós vamos ver essas questões também. Diferenças entre a exploração da atividade rural na forma de pessoa física ou jurídica, os tipos em si de sociedade na agropecuária, tá? Sobre a questão aí do autônomo, individual, como eu já falei, parcerias, né? E os ativos biológicos relacionados aos produtos agrícolas, tá? Bom, empresas rurais. Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre essas empresas rurais, é uma parte bem importante, né, do nosso conteúdo aí, né? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma empresa rural, que a gente sabe o que é uma empresa comercial em si, né? Qual é a definição? Qual é a definição de uma empresa industrial? Então, a empresa rural, a gente pode definir como aquelas que vão explorar a capacidade produtiva do solo, por meio do quê? Do cultivo da terra, né? Da criação de um animal, da transformação de determinados produtos agrícolas em geral. Então, é aquela empresa rural que vai estar explorando uma capacidade produtiva em si, tá? Então, no campo de atividade de uma empresa rural, ela pode ser dividida em 3 grupos. Quais são esses grupos distintos? Produção vegetal, uma atividade agrícola, né? A gente pode dizer aí o plantio de soja, milho, né? O arroz. Temos a questão aí da produção animal, atividade zootécnica, que nada mais é do que a criação de gado, né? Seja para recria, engorda, enfim, outras atividades em si. E temos as indústrias rurais, atividades agroindustrial, né? Como a gente pode dizer, uma indústria de queijo, uma indústria de óleo, enfim, englobando esse campo de atividade das empresas rurais dentro de um contexto, né, que a gente fala. Sempre tem aí a produção vegetal, tanto animal como uma indústria rural, tá? A atividade agrícola, ela pode ser dividida em 2 grandes grupos, tá? Nós temos aí a culturas hortícolas e forrageira. O que seria culturas hortícolas e forrageira? Então, a gente pode definir como os cereais, hortaliças, tubérculos, plantas oleaginosas, especiaria, entre outros. Então, dentro dessas culturas hortícolas, nós temos os cereais, que envolve o feijão, soja, arroz. Oi, Professor, desculpa te interromper. O senhor está passando os slides? tô passando. Ah, para mim tá travado no um. Tá travado? Então vamos lá. Aham. Deixa eu só interromper então o compartilhamento. Foi bom você ter falado aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu. Vamos lá, acontece essas questões, né? Vamos lá. Tá passando? Vê aí. Sim, agora dois, três. Aham, Ah, agora tá. tá passando. Então deixa eu só aumentar a tela aqui. Beleza? Ó, tá passando agora. Slide 4. Uh-uh. Não passou? Tá no três, tá no três. Então eu vou diminuir ela aqui, a tela. Vamos ver. Tem coisas que acontecem de travar alguma coisa para vocês aí, até no Google também, né? Vamos lá. Beleza, dá para ver assim? Ó. Sim, dá, aham, dá pra Então ver. tá, então vou deixar ela minimizada aqui. Então, como eu falei para vocês aí, ó, a questão nós temos essas diferenças, tipos de sociedade, tá? Isso aqui eu acredito que vocês já devam ter visto algo assim, tá? Dentro do campo aí da atividade, empresas rurais, nós temos aí a produção vegetal, atividade agrícola, né, zootécnica, agroindustrial, tá? Bom, temos aqui a questão, só um minutinho aqui.
Só retornando aqui, que a minha filhinha tá próxima aqui, tá ali com a minha mãe falando, né? Não sei se dá para ouvir aí. Bom, Sim. minha esposa foi trabalhar e agora tô aqui na minha mãe e minha mãe tá dando essa mão para mim, né? Cuidando dela ali. Então, pode ser que saia o barulho dela ali. Então tá, voltando aqui à nossa aula, falando um pouquinho sobre as culturas hortícolas e forrageiras. Então, nós temos aí os cereais, que envolve feijão, soja, milho, trigo, aveia, entre outros produtos. Dentro dessa atividade, nós vamos ter as hortaliças, né, que vem de hortas, vamos dizer assim, verduras, tomate, pimentão, rúcula, enfim, tudo que envolve a questão das hortaliças, tá? Tubérculos, aí entra a questão da batata, mandioca, cenoura, plantas oleaginosas, que aí entra a questão da mamona, amendoim, menta, entre outros, especiarias, que a gente pode dizer aí a questão do cravo, canela, pimenta do reino, entre outros, tá? Temos a questão das fibras, algodão e pinho, floricultura, forragens e plantas industrial. Então, a gente pode ver que é dividida em dois grandes grupos, que a gente está vendo essa hortícola e forrageira, mas que tem vários itens, né, dentro dessa cultura hortícola, que hoje, basicamente, os produtores, eles têm, de uma maneira geral, a comercialização ou a industrialização, tá? Bom, temos a questão da arboricultura, tá? Que aí entra a questão do florestamento, eucalipto, pinho, entre outras árvores, os pomares, que são de frutas, né, vamos dizer assim, manga, laranja, maçã, né, pêssego, entre outros. Então, a atividade agrícola, ela está nessa divisão, tá? E temos, além dos pomares e florestamento, nós temos os vinhedos, né, olivais, seringais, onde que também se extrai esses materiais, tá? Dentro da atividade agrícola. Tá passando normal aí agora? Tá tranquilo? Tá passando o slide aí? Então tá, ó. Temos aí agora a atividade zootécnica, tá? A criação de animais. Então, dentro dessa criação de animais, nós temos a apicultura, que aí entra a questão da criação de abelhas, tá? Temos aí a parte da avicultura, que nesse caso aí a gente pode classificar como a criação de aves, a cunicultura, que entra aí a questão da criação dos coelhos, tá? Então, entra essa questão da zootécnica. Quando se fala atividade zootécnica, nada mais é do que a criação de animais, que aí temos a pecuária, criação de gado, piscicultura de peixe, ranicultura de rãs, sericultura aí da criação do bicho de seda, e outros pequenos animais. Então, se vocês observarem, nós temos aí atividade agrícola e atividade zootécnica, tá? Então, a gente sabe como no Brasil ostenta um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, a sua pecuária ela vai representar uma atividade econômica de grande relevância. Como a gente pode ver aí, hoje em dia, o preço da arroba do boi, né, que hoje bate aí os R$300 a arroba, né? Vocês sabem mais ou menos quantos quilos seria uma arroba? Josiane, temos aí a Eva, né? Quantos quilos seria uma arroba de boi? Vocês têm mais ou menos noções? Não? Não sabe? Eva? Bom, pessoal, nesse caso, então seria 15 quilos, tá? Então a gente pode considerar aí 15 quilos arroba de um boi, tá? Então só para vocês terem ideia aí. Oi? Alguém falou algo? Fique à vontade. É importante a participação de vocês, tá? Não só o professor está aqui falando, explicando, mas é importante que vocês participem, como se fosse presencial mesmo, né? Quer falar alguma coisa, Josiane? Ou tá travando aí? Tô falando assim, o senhor tá me ouvindo? Agora sim. Não, é que eu tinha falado, mas eu acho que travou aqui meu fone ou minha internet. 15 quilos, né? Arroba do boi. Isso, exatamente. Então, você observa o preço que está hoje, né? Por que está esse preço? Mais ou menos você tem noção? Os demais aí têm noção do porquê desse preço da arroba? Não sei, só sei que tá subindo muito, mas tá horrível, né? Mas eu não sei o porquê disso, né? Não sei se é devido à pandemia, o que é. É que, na verdade, resumindo, né, aumentou a exportação.
Então, compensa mais você exportar pelo preço lá para fora, jogar esse produto lá para fora com um preço maior, né, do que você deixar aqui interno e vender, tá? Então, basicamente, nós temos aí dois motivos: a elevada exportação, tá? E também a questão da diminuição do abate. Então, hoje, se a gente for ver, não tem gado para abater, tá? Tem frigorífico aí que reduziu a sua produção pela metade. Então, basicamente, esses são aí vamos dizer assim, um dos motivos que se tanto aumentou, tá? Basicamente, é claro, a pandemia veio aí para ter esse diferencial de preço, né? Como também a soja aumentou bastante, como o milho também, mas a gente pode dizer a questão da exportação, tá? Então, se você tem muita demanda e pouca oferta, o preço aumenta. É o que aconteceu aí, né, nesse caso aí do soja, do milho, e também da carne, tá? Então, basicamente, seria essa questão da elevada exportação, tá? São alguns motivos, entre outros também, que a gente tem aí como parte dessa crise, né? Vamos dizer assim, dos preços altos, e realmente está bem caro, tá? Então, pecuária, pessoal, nada mais é do que a arte de criar e tratar gado, tá? O que a gente pode dizer, os gados são animais geralmente criados no campo para serviços de lavoura, né? Para consumo doméstico, para fins de industriais e também comerciais, tá? Então, atividade zootécnica entra essa questão de criação de animais. Então, como exemplos de gado, pessoal, nós podemos citar bovinos, suínos, caprinos, equinos, entre outros, tá? Então, quando a gente fala gado, a gente relembra do boi, da vaca, tá? Mas o gado, pessoal, entra tudo nesses exemplos que eu passei, tá? Bovino, suíno, caprinos, então faz parte também aí da parte aí que a gente pode classificar como o gado em si. Bovino, suíno, né? A gente fala assim, o gado, né? Vou comprar um gado, automaticamente é uma vaca ou um boi. Mas lá na descrição, na citação, no exemplo de contabilidade rural, a gente pode dizer que o gado não é somente o gado, o boi ou a vaca, tá? Então, entre os tipos de gado, prevalece o bovino, como a gente conhece, também chamado de gado vacum, tá? Então, isso é uma coisa bem importante, por quê? Porque antes da gente estudar, a gente pensava que gado era só boi e vaca, e não é, tá? Então, como exemplo, a gente citou aí alguns para vocês verem, tá? Temos atividade agroindustrial, como eu falei para vocês, a questão aí entra a questão do beneficiamento do produto agrícola, né? Entra aí a questão dos produtos mais comuns que nós temos, do arroz, do café, do milho, né, do soja, tá? Em geral. Então, entra a questão como atividade agroindustrial. Tem uma questão também da transformação dos produtos zootécnicos, aí entra a questão do mel, tá? Laticínio, tá? E o casulos de seda também, que está aí aumentando também essa comercialização, tá? Temos a transformação dos produtos agrícolas, que aí entra a questão da cana-de-açúcar, em álcool, aguardente, né? Hoje nós temos aí um aumento na produção do álcool em gel, né, por causa da pandemia, tá? Então temos essa transformação de alguns produtos. Temos a soja em óleo, uvas em vinho e vinagre também, né? Além do vinho aí que a gente extrai da uva, a gente tem o vinagre. Também temos a moagem de trigo e milho, tá? Então, a gente pode dizer são a caracterização tanto do beneficiamento e da transformação, seja produtos zootécnicos ou produtos agrícolas, tá? Então, só para vocês terem ideia, é importante a gente conhecer, tá? Por quê? Porque a gente vê hoje em dia algumas vagas de emprego na área rural, tá? Não sei se alguns de vocês têm interesse de trabalhar nessa área, mas a gente pode ver que está em crescimento, tá? Por quê? Porque o empresário, o produtor rural, o fazendeiro, ele vai precisar de alguém que esteja ali cuidando também, administrando essa questão, tá? Das atividades agroindustrial. E às vezes a gente só foca no comercial, no industrial, né? A contabilidade vem assim, trazendo alguns conceitos, mas chega lá no rural, às vezes a gente começa a perceber que é uma área de, vamos dizer assim, importância, trata da importância, mas às vezes os profissionais não estão preparados para trabalhar, tá? Então é importante que vocês entendam um pouco sobre essa parte rural, tá? Tranquilo? Beleza, pessoal? Estão conseguindo aí visualizar? Não está cortando aí o áudio não, né? Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, vamos falar um pouquinho da contabilidade rural. Então, o que é a contabilidade rural? Tá? Então, a contabilidade ela pode ser estudada de um modo geral, como eu falei para vocês, para todas as empresas. Depois a gente foca num determinado item, né? Ou seja,
temos a questão aí de um modo geral ou em particular, que vai ser aplicada a um certo ramo da atividade ou um setor da economia. Como a Josiane já falou, falta poucas matérias aí para se formar, mas qual que é a área que você vai seguir, Josiane? Já pensou nisso? Da contabilidade? Então, eu gosto bastante da área do agronegócio, né? Eu tenho algum conhecimentinho assim na prática, né? E eu gosto bastante dessa área. E eu queria me especializar, né, em contabilidade do agronegócio. Isso Mas é muito bom. cursos presenciais, né, tipo assim, uma pós, uma especialização, Sim, exatamente. Isso é aqui, importante. né, tá muito difícil de achar Exato, exato. presencial, né? Sim, sim. Mas assim, Josiane, vaga tem, tá? Claro que às vezes, a gente não fica sabendo, mas sempre surge vaga nessa área. Por quê? Porque necessita de profissionais capacitados. Então, a gente observa que a gente foca, às vezes, mais no comercial, no industrial, mas o rural é bom de se trabalhar, né? Eu tenho alunas e alunos lá da outra faculdade que eles já estão trabalhando nessa área, né? Já estão trabalhando nessa área rural e basicamente trabalham aqui, tem o escritório da fazenda aqui na cidade, e basicamente eu conversando esses dias, ela falou que estava precisando de um profissional para trabalhar junto com elas. E isso é importante, a gente saber que vocês têm interesse. Eu não sei se você, Josiane e os demais aí, entraram naquele grupo que eu postei de vagas de emprego e estágio. Tá? Eu criei um grupo porque eu recebo, às vezes, vagas e eu posto lá. Foi o Foi. senhor que criou, né? Isso. Então, Aham, eu entro lá. e você pode ver que tem várias vagas, tá? Várias vagas, seja vaga para a área de vocês, como das outras áreas, porque se não servir para vocês, pode servir para algum parente, algum amigo, mas é importante que vocês fiquem acompanhando, que a gente posta lá, tá? Qualquer coisa, se surgir alguma vaga na área de rural, tá? A gente vai estar postando lá e vocês vão estar atentos para estar mandando o currículo, tá? Quem sabe vai dar certo aí, né, trabalhar nessa área, tá ok? Então, assim, é uma área de crescimento. A gente pode ver que a área rural ela é de crescimento, a gente não percebe em si, mas a gente vê que é destaque, né, a parte rural. Até começando aí pelos produtos hoje comercializados. Então, basicamente, precisa de pessoas capacitadas dentro dessa área para estar trabalhando e fazendo um serviço que deve ser feito da contabilidade, tá? Então, quando a gente fala contabilidade rural, em geral, a gente pode dizer que ela é estudada de forma genérica, tá? Então, nós temos aí a questão geral, que a gente estuda na faculdade, ou contabilidade financeira. Temos a contabilidade geral, que a gente estuda lá, geral 1, geral 2, né? E contabilidade financeira. É onde a gente inicia o processo de débito e crédito, né? Como registrar, como fazer a escrituração, tá? Então, quando a gente aplica um ramo específico, como a gente está falando contabilidade rural, normalmente ela vai ser denominada de acordo com a atividade daquele ramo. Pode ser a comercial, pode ser a industrial, pode ser a rural em si, tá? Tem outros tipos de contabilidade que a gente faz a aplicação, mas primeiro a gente inicia com o fato de escriturar, tá? Isso é importante a gente saber. Por quê? Uma vez que vocês saibam escriturar, né, vocês conseguem fazer qualquer outro tipo de contabilidade, tá? Deixa eu só ver aqui, você está travando? Bom, acho que não, né? Só o meu slide dá uma parada aqui. Mas, assim, é importante que vocês conheçam esse conceito, tá? Seja de auditoria, seja de perícia, tá? É importante, porque vocês iniciam aprendendo essa parte aí, depois, posteriormente, tem aquela divisão de áreas, onde vocês podem estar fazendo a aplicação, tá? Bom, deixa eu tentar passar o slide aqui. Tá dando uma travada, mas é só para vocês terem ideia. É uma importância muito grande a área rural, né? Mas nem todo mundo, às vezes, tem esse pensamento de se trabalhar na área rural, tá? Então, é importante, tá? Se vocês aprenderem, basicamente, vocês têm aí essa oportunidade aí de estar exercendo, tá? Bom, prosseguindo aqui, deixa eu ver aqui. Então, quando ela é aplicada a um ramo específico, a gente vai
denominar de acordo com aquela atividade de ramo, tá? Então, nós temos aí a contabilidade agrícola. Tá? O que é a contabilidade agrícola? É a contabilidade geral aplicada às empresas agrícolas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos, né, os tipos agrícolas que existem. Temos a contabilidade rural em si, como nós estamos falando, sobre as empresas rurais, tá? De um modo geral, seja pequena, média ou grande, e temos a contabilidade zootécnica, né, que é uma contabilidade aí que, basicamente, ela é aplicada às empresas que exploram a parte zootécnica, tá? Então, a gente vai entender mais adiante o que representa essa questão. Temos a pecuária, vai ser aplicada, nada mais. Vocês podem observar que sempre vem contabilidade geral, tá? É o que vocês aprendem lá. É os lançamentos, é a escrituração, é os livros, né? É a parte geral. Depois vocês aplicam um determinado setor. Temos a agropecuária, tá? Temos a agroindústria, como a gente já falou também, aplicada às empresas industriais. Então, nós temos as definições, basicamente, de cada tópico rural, tá? Bom, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o ano agrícola e o exercício social, tá? Uma pergunta constante, né, que sempre a gente faz, né, quanto ao término do exercício social, né, deveria ser encerrado normalmente 31/12, como ocorre com a maioria das empresas comerciais, industriais e serviços, coincidindo com o ano civil. Vocês acham que a atividade agropecuária, atividade rural, o término do exercício social sempre vai ser em 31/12? O que vocês me dizem? Tá falando alguma coisa, Josiane? Não tô ouvindo. Ele O não microfone tá aberto. Oi? é por Acho que causa tá da... cortando o seu microfone. Mas acontece, né? Acontece da internet dar uma travadinha. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas pelo menos o da Josiane tá travando aqui, tá? Mas eu acredito que se você respondeu que não, tá correto, tá? Então, não é encerrado em 31/12. É diferente do ano agrícola, tá? Então, de um modo geral, a gente pode dizer assim que as empresas, elas têm a receita e despesas constante. Então, durante os meses do ano, que não vai haver uma dificuldade quanto à fixação do mês, né? Não havendo essa dificuldade, então o encerramento do exercício social, temos a apuração do resultado, e o resultado pode ser na colheita, tá? Na temporada ali do plantio até a colheita. Então, esse é o exercício, vamos dizer assim, social de uma empresa rural. Então, não vai finalizar lá em 31 de dezembro, como as empresas normalmente fazem, tá? Principalmente empresa comercial e empresa industrial. Então, não vai ser 31/12. Nesse caso aqui, a questão do ano agrícola e exercício social é diferente das outras empresas, tá? A gente vai ver mais adiante. Então, qualquer mês escolhido vai refletir o resultado distribuído de uma maneira quase equitativa ao longo dos últimos 12 meses, tá? Por quê? Porque a gente tem aí questão do soja, o plantio do soja, e depois o milho safrinha. Então, cada safra, a gente tem a contabilização, o ano agrícola, o exercício social, tá? Então, nós temos a opção, como a gente fala aí, o mês de dezembro, não só pelo fato de ser o último mês do ano, mas também pela redução ou até mesmo interrupção da atividade operacional, tá? Que vai propiciar as férias coletivas, consequentemente, vão ter aí condições mais adequadas para o inventário de mercadorias numa empresa comerciais, tá? Então, isso é diferente, tá? Isso não entra na parte rural. Então, na atividade agrícola, porém, a receita ela vai concentrar normalmente ao longo, né? Ou logo após a colheita. Então, nós temos o encerramento aí do ano, do exercício social de uma atividade logo após a colheita. Então, ao contrário de outras atividades, cuja essa comercialização se distribui ao longo dos 12 meses, tá? É diferente aí de uma empresa comercial. Empresa rural, vamos supor que uma empresa ela tem lá a produção de soja, né? Tem o plantio até a colheita, tem um exercício social. Aquele soja indo para uma empresa revendedora, aí sim, né? Aí entra como uma questão de uma empresa comercial. Aí finaliza, é claro, o exercício social em 31/12, tá? Então, ao término da colheita, e quase sempre da comercialização dessa colheita, temos o encerramento do ano agrícola, tá? Então, o ano agrícola é o período em que planta, colhe e normalmente se comercializa essa safra agrícola que a gente diz aí da atividade rural, tá? Tranquilo, pessoal? Estão compreendendo?
Tranquilo, prof. Tá me ouvindo agora? Beleza, agora sim. Tranquilo. Você está Eu em casa ou saí está e no entrei de trabalho? novo. Você está em casa ou está no trabalho? Não, tô em casa. Ah, Tô tá. em casa que eu saí e entrei de novo. Não, beleza, mas estamos ouvindo sim, tá? Agora melhorou. Então, algumas empresas, em vez de comercializarem a questão aí do produto, né, desde que possível, armazena a safra para obter, claro, um preço melhor. Então, nesse caso, vai se considerar o ano agrícola e o término da colheita, tá? Então, quando você colhe e você guarda para vender, quando tiver um preço bom, aí você vai considerar o exercício o término da colheita, tá? Por quê? Porque quando você colhe e na sequência você vende, então você vai contabilizar o exercício social na venda, tá? Então, essa é a questão aí. Quer dizer, até que eu vender no meio do ano é considerado o final quando eu terminar de vender. Isso, quando você Seria colhe, isso? o ano agrícola é quando você começa a plantar, aí você termina a colheita e você já vende. Então, quando você vendeu ali, é o exercício que você tem, tá? Tá, plantei, terminei a colheita, agora vou guardar o produto. Quando você guarda, a partir do momento que você vai guardar o produto, né, você já entra com uma composição de uma empresa rural, mas você vai comercializar. Então, é considerado o término da colheita, tá? Então, quando você colheu tudo, é o chamado o exercício social da atividade agrícola, tá? Então, tem essa diferença aí de você colher e vender e colher e guardar, tá? Tem essa pequena diferença. Então, não existe melhor momento para medir o resultado do período, senão logo após a colheita, né? Ou seja, a sua respectiva comercialização. Então, quando a gente começa a perceber, as empresas elas guardam esses produtos, elas já não vendem, tá? Então, não há lógica para se esperar 6, 8 meses até o final do ano. Então, se a colheita for no início do ano, para mensurar o resultado, ou seja, determinar o lucro ou prejuízo da safra agrícola, o proprietário, produtor rural, o contador, ele pode determinar que seja feito o fechamento do ano agrícola, tá? Do exercício social. Se for guardar, é claro, né? A maioria dos produtores fazem isso, eles colhem e guardam, tá? É claro que alguns já fazem empréstimos antes, né? Não existe financiamento. Existe produtores que já vendem o produto sem ter plantado, tá? Isso acontece muito na atividade rural. Então, existe já um produtor rural que vai no banco, né? Principalmente no banco, hipoteca sua fazenda, ou uma empresa de adubos defensivos agrícolas vai lá e vende já. Né? Ele estipula um percentual de sacas de soja por hectare, vende, né, antecipadamente, né, uma venda antecipada, e basicamente vocês recebem esse dinheiro para plantar. E aí é só cuidar, né? Então a gente tem essa questão aí do plantio, colheita e venda. Aí sim é contabilizado. Mas quando você não tem um financiamento, você não pega um financiamento, já tem aí um caixa, né, para plantio, automaticamente a maioria acaba deixando aí estocado em armazém, tá? Então muda essa questão da contabilização, tá? Bom, é claro que evidentemente a apuração de resultado, quando realizada após a colheita, e a comercialização contribui de uma forma mais adequada, né? Como a gente pode falar na avaliação do desempenho da safra agrícola, tá? Então, é importante que o produtor já tenha noções, né, e consciência, como que vai ser a contabilização. E isso é importante o contador, quem trabalha nesse setor, já fique atento, né, se vai encerrar o ano agrícola, né, o exercício social, ou se vai prorrogar até a venda do produto, tá? Então, a gente pode dizer assim, essa questão da colheita e comercialização contribui de forma mais adequada para a avaliação do ano agrícola, ou seja, não há por que esperar meses para se conhecer o resultado. Então, é importante para a tomada de decisão a respeito de fazer um novo ano agrícola. Então, é importante que vocês, futuramente aí trabalhando nesse setor, conheça como que funciona o desenvolvimento, tá? Desde o plantio até a venda. Isso é importante, tá, pessoal? Não é só o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola que esteja lá na lavoura, mas que o contador esteja também por dentro desse conhecimento, tá? Porque interagindo, porque você vai estar fazendo anotação, fazendo apuração, e isso automaticamente, como a gente já fala, né, é importante para tomar a decisão posterior, tá? E aí você já vai definir se a empresa vai ter um lucro ou um prejuízo, tá? Então, se o ano agrícola ele terminar em março, o exercício social poderá ser encerrado em 31 do 3 ou 30 do 4, assim sucessivamente, né? Como a gente fala, sucessivamente. Então, o ano agrícola terminou em março, o exercício social ele pode ser encerrado também em 31 de março ou 30 do 4, como eu falei para vocês, na venda, né?
deixa lá um mês o produto estocado, já na sequência, a gente pode considerar até 30 dias, e vender o produto, tá? Então, é essa questão de detalhe que a gente passa para vocês, tá? Bom, então, dessa forma, pessoal, evita-se a cultura em formação. Então, quando a gente fala a questão aí da cultura, tá? Você vai ter que estipular, vocês vão ver as etapas que ocorrem na lavoura, tá? A questão aí de elaborar, né, vamos dizer assim, os razonetes, vocês vão ver como que funciona essa questão, se o exercício fosse encerrado antes da colheita, tá? Então, defasagem em relação ao ano agrícola. Então, nós teríamos plantas em crescimento, que seria difícil de avaliar, tá? O mesmo inadequado. Existe avaliação? Existe, de uma forma mais um pouco complicada, tá? É o que nós não vamos tratar profundamente, tá? Então, imagine-se uma cultura de milho em formação com 1 metro de altura a 2 meses da colheita, tá? Então, encerrando seu exercício social antes da colheita, não se poderia apurar o resultado, tá? Por quê? Porque o resultado a gente apura com a venda do produto, não é assim? Então, a gente tem a venda do produto, pode ter uma receita baixa ou alta, tá? Então, não houve a venda, não se apurou. Então, é dificilmente que haveria condições para determinar o valor econômico daquela cultura em formação, que a gente não calcula o produto a 1 metro de altura, né, essa informação. A gente calcula do produto já concluído para venda. Então, dessa forma a ser realizada, a contabilidade seria de pouca utilidade nesse caso. Tá? Então, por isso que a gente fala, né, recomenda-se fixar para após a colheita e a comercialização o término do ano agrícola, tá? Que seria aí a questão do encerramento do ano social. Tá? Como que funciona hoje em dia nas empresas? Encerra o ano depois da venda, tá? Então, tem essas considerações que a gente pode dizer. Hoje, a maioria das propriedades rurais estão tendo um armazém, né? Estão fazendo um armazém basicamente para segurar um pouco o produto. Mas nesse caso da venda, nada mais é do que aqueles contratos que eles fazem, que ele já colhe e já repassa, principalmente para as empresas que tem aí como a venda de produtos em si, né, eu não sei se vocês já sabem, mas a parte rural ela é um pouco diferente, né, da empresa comercial. Então, eu posso pegar um empréstimo ou vender a minha colheita antes de ter o plantio. E isso é um pouco difícil acontecer numa empresa comercial, tá? Então, só para vocês terem ideia sobre o encerramento do exercício ou ano social, tá? Então, dentro desse contexto, pessoal, nós vamos ter aí exemplos, tá? Exercícios para vocês fazerem, para vocês compreenderem um pouco melhor como que funciona essa parte rural, tá? Então, a gente fala agora um pouquinho dos produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes, tá? Então, a gente pode dizer que há empresas que diversificam suas culturas, né? Não planta só milho, planta milho, arroz, soja, então apresenta colheitas em diferentes anos. Então, nesse caso, vai se recomendar que o ano agrícola seja aí fixado, tá? Em função da cultura. Então, que prevaleça, é claro, aquela que tem mais retorno, ou seja, economicamente, tá? Vocês vão entender como que a gente fala. Então, se uma empresa em cultura conjugada planta feijão entre os pés de café ou milho entre as ruas da uva, certamente o período de colheita do café e da uva é o que vai determinar o ano agrícola, tá? Mesmo que o seu encerramento haja uma cultura secundária em formação. Então, o que é inevitável. Então, nesse caso, a gente pode dizer que se recomenda que esse ano agrícola seja fixado na função da cultura. Qual dessas culturas seria mais econômica, né? Economicamente viável, vamos dizer assim. Então, existem, né? Se vocês forem observar, hoje temos propriedades que plantam, né? Então, tá? Pé de café, milho, então, dá para fazer essa junção dentro da contabilidade e fixar aí a questão do ano agrícola na cultura que prevaleça, tá ok? Vocês sabiam disso? Já tinham noções disso? De plantar várias culturas e determinar o ano com aquela cultura que seria mais economicamente viável? Não sabiam? Bom, então, pessoal, é uma coisa bem interessante dentro dessa parte rural, tá? Bom, então, a gente pode dizer, assim, que dentro dos produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes, existe um determinado tipo de avaliação, tá? Nós temos aí a avaliação de cultura e informação, avaliação ainda que não perfeita, mas que vocês podem ter aí
já um resultado prévio, tá? É claro que se você tem aí uma cultura muito pequena, vai trazer grandes distorções para a contabilidade, então já tem que ter noções de que percentual, de que probabilidade aquela planta ela pode ser rentável, tá? De que sentido, pessoal? É claro que a planta, ela não precisa estar totalmente pronta para a colheita. Então, como eu falo, muitos produtores acabam visitando a lavoura, fazendo uma verificação do produto, né? Se o produto vai demorar, se o produto ainda para finalizar a formação, ou se o produto já tem aí uma consideração de valor, tá? De quantidade, tá? Existem isso? Existe. Na lavoura existem essas questões, tá? Então, o mesmo raciocínio que a gente fala, pessoal, é válido para as diversas culturas que existem, tá? Então, existem as culturas de milho, soja, cana-de-açúcar, e a gente pode dizer que é um exemplo aí do ano agrícola e, consequentemente, o exercício social, tá? Que vai ser fixado, claro, na base da cultura de maior representatividade econômica. Lembre-se, quando tiver um plantio de milho, soja e cana-de-açúcar, então, o ano agrícola, né, como a gente fala, o exercício social, consequentemente, o exercício social, ele vai ser fixado com base na cultura de maior representatividade econômica, tá? Bom, atividade pecuária, então a gente vai falar um pouquinho da pecuária agora. A gente falou aí sobre atividades dos produtos agrícolas, a gente vai falar agora a questão da atividade pecuária, tá? Então, pessoal, o período adequado para encerramento na atividade agropecuária, né, do exercício social, assim como as atividades agrícolas, a gente pode dizer que não é o ano civil, tá? Então, da parte rural tem esse diferencial. Então, o ideal é realizar logo após o nascimento dos bezerros e do desmame, tá? Então, essa questão aí da pecuária já é um pouquinho diferente da agrícola, né? Então, de maneira geral, a gente pode dizer que o nascimento de bezerros vai se concentrar em determinado período do ano, tá? Então, existem empresas que planejam lotes de nascimento para determinados períodos de ano. Vocês sabem hoje que a gente pode enxertar um determinado animal que a gente vai ter aí um controle de nascimento, certo? Então, se empresas grandes de pecuária, eles acabam tendo aí, vamos dizer assim, os seus reprodutores, né, as vacas que vão estar lá entrando para o enxerto, e basicamente definindo a data, né? Quais são as datas. Então, vocês vão ver posteriormente exercícios ou exemplos que a gente vai passar, como que funciona a questão da agropecuária. Então, ela é diferente aí do comum, seja agrícola ou seja comercial, tá? Então, existem empresas que vão planejar os lotes de nascimento, de enxerto, né? Período do ano, em virtude da seca, do inverno, e período aí de pastagem ruim, né? Como a gente pode falar entre a questão do confinamento, tá? Então, a gente pode observar que o bezerro inicialmente não pasteja, tá? Então, por meio da inseminação artificial ou estação da monta, tá, pessoal? Como a gente já fala, para ter uma gestação planejada, tá? Então, os grandes pecuaristas fazem isso. Por quê? Porque os bezerros nascem tudo numa temporada e aí facilita a questão da contabilização, tá? Então, havendo a ocorrência do nascimento de bezerro, a contabilidade por intermédio de relatórios contábeis vai informar imediatamente os usuários sobre o tal fato, tá? Então, existe a necessidade de encerramento do exercício social e de confecção do balanço patrimonial, tá? Então, o raciocínio que a gente pode dizer que se deve utilizar aqui mesmo para a colheita agrícola, tá? Que é diferente do comercial, que finaliza lá em 31 de dezembro. Então, nesse caso, todavia, o bezerro será o fruto, então, o produto final que vai valorizar o patrimônio de uma determinada empresa, tá? Logicamente, as empresas que não planejam esses períodos de nascimento, que é uma empresa que não tem aquele controle adequado, elas vão ter dificuldade para a fixação do mês de encerramento, tá? Mas elas podem estipular um determinado mês, mas não vai ser como aquelas que já têm aí noção de como fazer, né, essa parte aí do encerramento do exercício social. Então, por quantos nascimentos se espalham ao longo do ano, né? Nasce um hoje, nasce um mês que vem, nasce o outro, né, lá em junho, julho e assim por diante, vira aquela dificuldade de fechamento, tá? Então, mesmo assim, vai existir uma concentração de nascimentos que vai determinar o mês do término do exercício social, tá? Então, há empresas pecuárias que vão fixar o exercício social com base no mês seguinte, ou seja, que se concentram a venda das reses para os frigoríficos, tá? Reses nada mais é, pessoal, do que a questão dos bezerros, tá?
os conceitos falam aí sobre essa questão de res. Então, esse critério é igualmente válido quanto aos nascimentos dos bezerros. Por isso que é importante, né? Vocês, como profissionais da área, vocês podem estar futuramente orientando, né, o pecuarista, né? Por que não fixar uma questão de inseminação, né, das vacas, para que as mesmas tenham aí, né, o bezerro, que o bezerro nasce numa temporada. Facilita até a questão da contabilização, tá? Então entra a questão aí da parte da pecuária, tá? Temos a questão do exercício social e imposto de renda, tá? Então nós temos aí essa lei, 7.405, tá? Lembrando que esse conteúdo, pessoal, a gente volta depois com exercícios, tá? Então, nesse caso aqui na aula, a gente traz um pouco de teoria para vocês entenderem, porque é necessário a gente entender primeiro a teoria e depois para a gente passar para os exercícios, mas depois nós vamos ter exercícios, tá? Sobre produtos agrícolas, sobre a questão da pecuária, entre outros, tá? Bom, então temos aqui a questão do imposto de renda, dessa lei 7.450, de 85, ela obrigou, né, tornou obrigatório para que todas as empresas o exercício social coincide com o ano civil, ou seja, 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? É claro que essa imposição, ela veio trazer sérios prejuízos para a contabilidade rural, como eu falei para vocês, porque é diferente, né? Uma empresa comercial tem um produto lá de boa, mas e aí, a empresa rural, como que você faz, né? Ah, eu vou acelerar aqui a produção do soja, do arroz, não tem, né? Isso é pelo tempo, então existe um tempo, tá? É como a questão do nascimento de um bezerro. Então vocês vão ver também a questão do tempo de gestação, né, de uma vaca, quanto tempo ocorre. Então tudo isso é planejado, tá? Então, trazeria, vamos dizer assim, essa imposição veio trazer sérios prejuízos para a contabilidade rural. Então, já que esse setor, ele deveria ter seu exercício social, que coincidisse, claro, com o ano agrícola, para melhor avaliar o desempenho da empresa. Então, nada impede que se faça de acordo com, né, essa lei. Mas é claro que, gerencialmente, a gente pode dizer que é de extrema relevância, né? A gente ter esse conceito, como que funciona o exercício social e a questão do imposto de renda. É importante que o produtor tenha aí um profissional do lado que vai estar avaliando essa questão do desempenho da empresa rural, tá? Bom, de forma jurídica e pessoa física, a gente fala sobre a questão da exploração agropecuária. Vocês sabem que uma pessoa física ela é diferente de jurídica, né? Existem formas de, no caso, você desenvolver os seus relatórios contábeis, tá? Então, no caso da atividade rural, nós vamos encontrar esses dois tipos de pessoas, tá? Pessoa física e jurídica, isso é muito comum, né? Eu até trabalhava num escritório que eu cuidava da parte de rural, então seriam 50 produtores, tá? Entrava aí a questão de pecuarista, entrava... Então, eu aprendi um pouco sobre essa questão. Então, existe a definição, tá? Tem da pessoa física e da jurídica. Então, pessoa física, a gente pode dizer que é a pessoa natural, né? É todo ser humano, é todo indivíduo, sem nenhuma exceção. A existência da pessoa física, ela termina com a morte, né? E a pessoa jurídica é a união de indivíduos, tá? Ou seja, no mínimo 2, por meio de um trato reconhecido por lei, né? Um contrato social, como a gente fala, né? Forma uma nova pessoa com personalidade distinta dos seus membros. Pessoa física é o individual. Jurídica, a gente pode dizer aí a dupla, né? No mínimo, a dupla, tá? Então, as pessoas jurídicas podem ter fins lucrativos, empresas industriais, comerciais, ou não, né? Como cooperativas, associações culturais, religiosas, entre outros. Normalmente, as pessoas jurídicas, elas denominam-se empresas, tá? Então, no Brasil, prevalece a exploração na forma de pessoa física por ser menos onerose, tá? Que a pessoa jurídica. Além, é claro, de proporcionar mais vantagem de ordem fiscal, como a gente pode dizer, principalmente em relação às pequenas atividades, tá? Então, nesse caso, a gente pode dizer que prevalece a exploração de forma, na forma da pessoa física, na parte rural, tá? Então, mas nós temos, raramente vocês vão ver aí produtor rural com pessoa jurídica. Quando ele fala pessoa jurídica é porque ele abriu algum determinado, uma determinada empresa, tá, pessoal? Aí não é mais o individual, é a duplicidade, é um contrato social, ou seja, no mínimo 2 pessoas, tá? Então, as pessoas físicas, tidas como pequeno e médio produtor rural, não precisam, para fins de imposto de renda, fazer escrituração, né, regularem livros contábeis e podem utilizar apenas o livro caixa e efetuar a escrituração simplificada, diferenciada aí do jurídico, tá? Então, todas as pessoas físicas, tidas como grande produtor rural, são equiparadas às pessoas jurídicas para fins contábeis, né?
devendo fazer a escrituração regular. Então, nesse caso, como a gente já fala, né, de grande produtor, né, já muda para um pequeno e médio. Então, vocês viram lá que eu falei para vocês, pequeno e médio, o produtor não vai precisar fazer a questão aí do imposto de renda, né, da propriedade. Já a pessoa física grande, como grande produtor, aí ele equipara-se, tá? Existe aí uma pequena diferença, que vai fazer, é claro, a escrituração, vai ter aí um profissional qualificado, que vai utilizar o método aí das partidas dobradas, lançamentos, né, débito e crédito dessas, vamos dizer, dos fatos que ocorrerem na propriedade, tá? Atividade rural a gente fala um pouquinho aqui, raramente, sobre atividade rural no Código Civil, tá, pessoal? Então, a gente pode dizer que até 2002 as sociedades eram divididas em sociedade comercial e sociedade civil. Então, a partir do ano de 2003, entra em cena o atual Código Civil, que revoga a primeira parte do Código brasileiro, tá? Então, o atual Código, ele define que o termo empresário é como aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada na produção ou circulação de bens ou serviços, tá? Então, o produtor rural, ele passa a ser chamado de empresário rural em função da definição que a gente passou, tá? Desde que se escreva aí na junta comercial, tá? Então, hoje um produtor rural, quando ele comercializa um produto, né, a maioria dos produtores, não sei se vocês já chegaram a ver, mas eles têm a inscrição estadual, tá? Para comercialização da soja, do milho, né? Questão também da venda de um gado. Então, todos os produtores rurais em si, de uma propriedade, ele tem essa inscrição estadual. Então, a gente pode dizer, assim, que o médio e o pequeno, né, o pequeno ou o médio, ele não tem a obrigação da escrituração. É bom ter? É muito bom, porque você tem um controle, mas já o produtor, o grande produtor, ele é obrigado, né, a ter a questão aí do controle em si da sociedade, ok? Bom, pessoal, só um minutinho, eu já volto, tá? Só um minutinho, vocês aguardam aí, tá? Beleza, pessoal, pronto, né? Fui ali pegar uma aguinha, né? Só para molhar a garganta aqui, tá? A gente vai dar continuidade aqui no conteúdo e depois os que chegaram aí depois do horário, a gente vai estar passando algumas considerações, tá bom? Quem quiser, no caso, ter mais informações também, a aula vai ser gravada, está sendo gravada, na verdade, vai ser postada posteriormente no portal Cigar, tá? Bom, a gente já está quase já encerrando a aula, tá, pessoal? Hoje é uma aula mais light, nós não vamos adentrar muito, né, muito tempo, mas a gente vai passar algumas considerações ainda, tá? Então tá, prosseguindo aqui, então a gente pode falar aí sobre a questão da atividade rural no Código Civil. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala, tá, a atividade rural, o atual código, empresário cuja atividade rural, ela vai constituir da sua profissão, ou seja, pode exercer essa atividade nas seguintes formas. Que tipo?
autônomo, né, sem registro aí na junta comercial, é o que a gente vê, tá? Muitos produtores acabam não tendo, por ser pequeno, né? É importante ter o registro? É muito importante, pessoal. Por quê? Porque você pode vender para um determinado setor, tá? Pode ser o setor público, pode ser o setor privado. Hoje nós temos aí a questão do microempreendedor individual, tá? Que veio formalizar esse pessoal, essa turma, né? Que estava aí na fase informal. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Justamente que vai ajudar, tá? Ah, mas eu vou pagar muitos impostos, né? Tem muita gente que fala, vou viver na ilegalidade porque... Não, vai te ajudar. Em certa circunstância, vai te ajudar a você se formalizar, tá? Existe hoje muitas pessoas, eu mesmo já abri alguns microempreendedores, alguns cadastros de microempreendedores, e hoje a pessoa teve a oportunidade de estar entrando até numa concorrência pública, numa prefeitura. Por quê? Porque ela se torna pessoa jurídica, ela tem um controle das suas coisas, né? Além de pagar o INSS, além de ter outras, vamos dizer assim, vantagens, né? Automaticamente ela vai ter ali o seu registro, o seu controle, tá? Temos um empresário individual, quando inscrita na junta comercial e optativo, e sociedade empresária, quando a gente fala que é inscrita na junta comercial e entra aí como sociedade limitada e sociedade anônima. Então é importante o registro, né? Se você for exercer uma atividade que vai ser aquilo que você vai querer, né, que vai ser determinado, é importante que vocês tenham o registro em si, tá? Principalmente o microempreendedor, que nada mais é do que um individual, né, por si só, você pode emitir nota, participar, até comprar veículos, né, com desconto para a sua atividade. Então, temos aí algumas vantagens dentro desse cadastro, tá? Bom, então aqui a gente fala sobre a questão, rapidamente, só para vocês entenderem, sobre o Código Civil, que vai dizer aí sobre a lei que vai assegurar esse tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, tá? E o Código Civil diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, né? É claro que a gente sabe que teve aí algumas mudanças sobre essa questão, tá? Então, dentro dessas atividades, anteriormente eram tratados como civis, então a gente pode dizer que, assim, quando a sociedade era tratada como sociedade civil, hoje são denominadas simples, tá? Então, existe vários tipos de sociedade, tá? Então, dessa forma, a sociedade empresária na atividade rural não poderá ser de forma simples, tá? Então, deve ser um pouco mais compostas, tá? Através de registro, tá ok? Beleza, pessoal? Estão compreendendo? Não tá travando aí não, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Daqui a pouquinho a gente já finaliza. Deixa eu ver aqui. Beleza, então tá. Tá aqui a Sara. Beleza. Então, vamos lá. Então, prosseguindo aqui a nossa aula, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as associações na exploração da atividade agropecuária, sobre o aspecto econômico e não jurídicos, tá? Então, na exploração agropecuária, pessoal, existe dois tipos de investimento. Que tipo de investimento seria esse? Temos o capital fundiário, que aí entra a questão de terras, edifícios, edificações rurais, benfeitoria e melhoramento na terra, né, cultura permanente, pastos, entre outros. Como eu falei para vocês, depois eu acredito que eu não sei se eu postei já um plano de contas rural, tá, mas depois eu vou postar lá no portal SIGA, tá. Até se vocês observarem, pessoal, já adiantando, no portal SIGA sempre vai ter a aula da semana, tá? Então, nós não vamos fazer como o PLSE. Então, foi definido em coordenação, a coordenadora passou para nós, que os conteúdos a gente vai estar postando posteriormente, como se fosse realmente numa aula presencial. Então, não vamos postar todas as aulas. Por quê? Nós estamos ainda preparando material, vocês sabem que a gente fechou aí um PLSE agora, né, um semestre, e nessa correria a gente teve que planejar de 3 disciplinas. Então, no PLSE era uma disciplina só, imagina. Agora nós estamos com 3, né? 3 disciplinas. No meu caso, já estou com 4 disciplinas. Então, só para vocês terem ideia, a correria que a gente tem, tá? Então, o material sempre vai estar uma semana antes. Pode ser que esteja aí uns 3, 4 dias. A gente vai acelerar para postar uma semana antes da aula para vocês. Aí vocês podem baixar lá no portal. Nós vamos ter atividades, né? A atividade só vai ser disponibilizada no horário pré-definido. Então, para quem entrou depois da aula aí, nós vamos explicar novamente, resumidamente, tá? Como que vai funcionar as aulas de sábado, tá? Então, a questão do capital fundiário, voltando à aula aqui,
São todos recursos fixos, vinculados à terra, e delas não retiráveis, tá? Então, quando se fala capital fundiário, entra a questão daqueles bens imóveis, né? Vamos dizer assim, tá? Temos a terra, edifício, edificações rurais, entre outros. Então, o capital fundiário na agropecuária representa aquilo que nas indústrias transformadoras corresponde aos edifícios e seus anexos, tá? Capital de exercício seria o capital operacional, ou seja, o capital de trabalho, gado para reprodução, animais de trabalho, equipamentos, tratores, aí a gente pode dizer que seria os bens móveis, né? Então, na agropecuária, pessoal, capital fundiário seria como se fossem os bens imóveis e capital de exercícios, os bens móveis, tá? Que pode movimentar, tá, ok? Então, é o instrumental necessário para o funcionamento do negócio, como a gente pode dizer, e esse capital ele pode ser permanente, ou seja, não se destina à venda de vida longa. Como assim? São aqueles da parte de reprodutores, você não vende, tá? Então, é como uma indústria, né? Determinado bem lá que vai produzir. Então, a gente pode dizer que dentro do capital exercício, você pode estipular como bem permanente, que seria os reprodutores que não estão para venda, tá? Ou circulante ou de giro, como a gente pode dizer, os recursos financeiros e valores que vão ser transformados em dinheiro consumidos a curto prazo, tá? Então, existe o circulante e o não circulante. Na parte rural também tem essa determinação, tá? Bom, observa também, né, duas personalidades economicamente distintas das associações, como a gente já falou, dos capitais fundiários e dos exercícios da atividade agropecuária. Então, nós temos aí a questão do proprietário da terra, que vai participar do negócio, com o capital fundiário, ou seja, ceder a terra, né, ceder as instalações, e o empresário que participa com o capital de exercício, que vai explorar o negócio, né? Hoje a gente fala muito de arrendamento. Então, quando se fala o arrendatário, ele é o proprietário da terra. Então, ele é o capital fundiário, entra com o capital fundiário, e quem está arrendando, né, tem o arrendador, né, e o arrendatário, tá? Tem essa diferença. Então, basicamente, a gente trata aí como capital de exercício. Então, a partir dessas combinações, nós temos essas duas personalidades. Hoje acontece muito, né, da pessoa arrendar uma determinada terra, né, quem arrenda e o arrendador, tá? Então, tem essa distinção dentro da exploração agropecuária, tá? Bom, o investidor agropecuário com a propriedade da terra, como que funciona? Então, nesse caso, soma-se os capitais fundiário e de exercício, tá? Isto é, o proprietário da terra e o que vai conduzir o negócio agropecuário. Então, o proprietário investe em capital de exercício e administra seus negócios, tá? Parceria, o que é a parceria, pessoal? Ocorre quando o proprietário da terra ela vai contribuir com o negócio, né? Com o capital fundiário, tá? Ele entra com a terra e aí tem a outra pessoa que entra com capital de exercício, tá? Que vai estar explorando essa terra, tá? Então, a parceria ela pode ser a meia, o lucro da colheita é dividido, metade ao proprietário e metade ao parceiro, a terça parte, né, como a gente fala, 2/3 para o proprietário e 1/3 para o parceiro, e a quarta parte, tá? Então, esse tipo de associação vai se assemelhar a uma sociedade de capital indústria, né, em que há duas espécies de sócios. Como assim? Temos o capitalista, que é o proprietário, entra com o capital e geralmente com a gerência do negócio, e o do trabalho, que seria o parceiro, né, entra aí com a execução em si do trabalho, tá? Arrendamento. O que seria o arrendamento, pessoal? Quando o proprietário da terra vai alugar o seu capital fundiário, tá? Como eu falei para vocês anteriormente. Então, dificilmente aluga o capital de exercício. Então, por determinado período de tempo, a um empresário vai ser arrendado e tem que ser o sistema atende, né, o sistema de arrendamento. Então, o arrendador recebe o arrendatário uma redistribuição certa, que é o aluguel. Comodato, o que é o comodato? É um empréstimo gratuito. A gente ouve muito falar isso. Em virtude do quê? Do qual das duas partes, né, uma das partes do empréstimo, para que use pelo tempo nas condições pré-estabelecidas. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que você arrendar uma terra, né, entra como se fosse um arrendamento, que a pessoa vai explorar a terra, vai melhorar, isso acontece muito, e que você não vai receber nada em troca por um certo tempo, tá? É o comodato, você entra lá, planta, ou seja, você vai melhorar a terra da pessoa, o capital fundiário. Acontece muito isso também, tá? Nesse caso, o proprietário, ele cede seu capital sem nada receber do comodatário, tá? Condomínio é uma propriedade em comum, ou a propriedade em que os condôminos proprietários compartilham dos riscos, né, e dos resultados, e da mesma forma que a parceria, né, existe uma parceria na proporção da parte que vai caber o condomínio, tá? Bom,
Ativos biológicos e produtos agrícolas, né, o produto agrícola, tá? Então a gente vai falar rapidamente também sobre essa questão, ativos biológicos e normas contábeis. Então entra aí a questão do CPC 29, que fala sobre ativo biológico e produto agrícola, que foi aprovada aí pelo CVM, tá? Comissão dos Valores Mobiliários, de 2009. Então, entrou em vigor na data de sua publicação, falando sobre a questão das demonstrações para fins de comparação, tá? Isso aqui nada mais é do que algumas resoluções para vocês entenderem como que funciona a determinação das atividades rurais em si, tá? Dos ativos biológicos e produto agrícola. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho, né? O que representa os ativos biológicos e produtos agrícolas, tá? Temos aqui a aprovação da resolução, também do CFC, tá? E fala sobre as suas recomendações. Não é o caso a gente ficar falando aqui, mas esse material, como está postado aí, vocês podem estar verificando, tá? O objetivo desse pronunciamento, CPC 29, é estabelecer o tratamento contábil. Como contabilizar, tá? Quais são as suas respectivas divulgações sobre os ativos biológicos e os produtos agrícolas? Então, a gente trata como os ativos biológicos e produtos agrícolas, tá? Qual que é o alcance, né? Então, deve ser aplicada para contabilizar os seguintes itens: atividades agrícolas, né? Temos as atividades dos ativos biológicos, produção agrícola no ponto da colheita e subvenções governamentais. É claro que a gente também não vai adentrar muito a isso, só para vocês terem ideia do que se representa o CPC 29, tá? Temos aqui a questão da aplicável do CPC sobre terras relacionadas com atividades agrícolas, tá? Aí entra a questão do CPC 27, sobre o ativo imobilizado, e o CPC 28 fala sobre a propriedade para investimento, tá? Temos também a questão dos ativos intangíveis relacionados às atividades agrícolas, como a gente tem na empresa comercial os ativos intangíveis, lá na empresa agrícola também ela é caracterizada pelo CPC 04, tá? Então, se vocês tiverem aí curiosidade, pode acessar lá, basicamente que vocês vão ter aí informações sobre esse conteúdo, tá? Bom, o alcance, então, deve ser aplicado aí à produção agrícola, tá? Nesse momento, nós temos aí a questão do CPC 16, que fala sobre os estoques, tá? Como deve ser aplicado, e não se trata do CPC, não se trata do processamento de produtos agrícolas após a colheita, tá? Como, por exemplo, processamento de uvas para transformação de vinho por uma vinícola, né? Mesmo que ele tenha cultivado e colhido a uva. Então, o CPC trata sobre esses conceitos relacionados ao estoque, tá? Tais itens são excluídos dos pronunciamentos, né? Alguns itens tratados nesse CPC, que a gente só vai passar resumidamente para vocês, sobre a questão da colheita, né? Passa, né, essa questão da extensão lógica e a natural da atividade. Como que funciona os eventos para ter o compartilhamento, as similaridades relacionadas aos itens agrícolas. Então, entra também nessa parte do CPC, tá? Temos aqui algumas definições pelo CPC 29, tá? Pessoal, é importante que a gente fale do CPC, porque é ele que vai estar lá, né, como informações baseadas em fatos, né, estudados, CPC, tá? Nos pronunciamentos contábeis, é como a gente fala, né, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, se vocês forem pesquisar, é onde você vai se embasar para uma determinada atividade, tá? Vamos dizer assim, uma contabilização para uma atividade. Então, quando a gente fala atividade agrícola, refere-se ao gerenciamento da transformação biológica, tá? E da colheita de ativos biológicos. O ativo biológico ele é definido como um animal ou planta vivos, é o que a gente vai falar mais adiante. Temos a transformação biológica, que vai compreender o processo de crescimento, que aí entra a questão da degeneração, produção, procriação, e que causa aquela mudança qualitativa ou quantitativa de um determinado ativo biológico, tá? Mas é claro, mais adiante vocês vão ver exemplos de ativos biológicos, tá? Temos a questão da definição do CPC também da produção agrícola, que é definida como um produto resultante do ativo biológico, tá? No momento da colheita, e a colheita nada mais é do que a extração do produto de um ativo biológico ou a interrupção da vida de um ativo biológico, tá? Aqui nós temos o exemplo, para vocês entenderem um pouco melhor do que a gente está falando, o que é ativo biológico, o que é produto agrícola, né? Quais são os produtos resultantes do processamento após a colheita. Então, nós temos aqui, ó, ativos biológicos, é o carneiro, né? Um exemplo do carneiro. Qual que é o produto agrícola? É a lã do carneiro, tá? Árvores de plantação,
Então, nós temos aqui como ativo biológico e a madeira é o produto agrícola em si, nada mais é do que, a gente pode dizer, o início, né, do produto, né, o que gera aquele produto, né, quem que gera o produto? É o chamado ativo biológico, tá? Temos aqui o gado de leite, tá ok? Então, só para vocês terem ideia aqui, temos o leite e produtos resultantes se faz o queijo. Lá do porcos nós temos a carcaça, do arbusto nós temos as folhas, das videiras nós temos a uva e das árvores frutíferas nós temos aí a fruta colhida, tá? Então, dos produtos resultantes entra a questão aí da fruta processada, tá ok? Bom, mensuração do ativo biológico. Então, a gente fala rapidamente aqui que eles devem ser reconhecidos inicialmente em períodos subsequentes, a cada data, né, do reporte, pelo seu valor justo, menos os custos estimados. Então, vocês vão entender mais ou menos futuramente como que funciona essa questão, a menos que o valor justo não possa ser mensurado de forma confiável. Então, se você não tem confiança, não tem uma forma, não tem como ser mensurado, tá? Então, a definição do valor justo que a gente fala, pessoal, possui uma noção de troca de ativos e saídas para os passivos, tá? Então, o valor justo é o valor pelo qual o ativo ele pode ser negociado, tá? Eu sempre digo assim que quando a gente chega à questão da mensuração, ou seja, avaliação, né, entra a questão da teoria da contabilidade. Vocês tiveram teoria, e eu sei que muitos alunos, às vezes, eles ficam receosos com esse conteúdo de teoria da contabilidade, mas é onde entra aqui a questão daqueles princípios, pessoal, que a gente estudou, né, tem um princípio da competência, o princípio da prudência, né, é onde a gente começa a observar onde é a sua aplicação, no caso aqui a avaliação dos ativos, tá? Então, o valor justo é o valor pelo qual um ativo ele pode ser negociado, ou um passivo liquidado, tá? Então, a gente pode dizer assim, que são fatores que pressionam para a liquidação da transação ou caracterizam uma transação compulsória, tá? Então, todavia aí, quando uma mensuração pelo valor justo não for confiável, ou seja, cujo valor deveria ser determinado pelo mercado, o ativo biológico ele deve ser mensurado ao custo, menos qualquer depreciação e perda de recuperabilidade acumulados, como a gente pode dizer, tá? Bom, claro que aqui é um resumo em geral, tá, pessoal? Aqui a gente vai deixar para vocês aí, na verdade, esse material já está aí, tá? No portal, vocês podem dar uma lida, nós não vamos, basicamente, adentrar, né, num conteúdo mais teórico, eu sei que, às vezes, a gente ficar falando aqui, a gente não consegue compreender, então a gente vai compreender com as atividades, tá ok? Alguma dúvida? Pergunta? Beleza, pessoal? Vou só parar a apresentação aqui. E aí a gente... Só interromper aqui. Beleza. Bom, então, como eu falei para vocês, tá? Esse é um conteúdo teórico, tá, pessoal? Então, se vocês observarem aí a aula, ela em si, a gente tem que passar alguns conceitos, mas nós vamos tentar trabalhar de modo geral com exercícios para vocês compreenderem um pouco melhor, mas a teoria ela é importante para que a gente compreenda inicialmente, tá? Bom, conteúdo era esse, tá? É claro que a gente não vai se prolongar muito, porque fica cansativo, então a aula tem que ser administrada de um modo que vocês compreendam, tá? Uma parte do conteúdo a gente não vai prolongar muito, como eu falei para vocês, pode ser que a aula ela vá até 9 horas, dependendo do conteúdo, pode ser que termine antes, mas para que vocês compreendam essa questão do conteúdo de rural, tá? Bom, dessa parte, pessoal, alguma dúvida? Pergunta, tranquilo, conseguiram compreender? Sei que os conteúdos a gente passa, mas a gente compreende um pouco mais com exercícios, né? Mas conseguiram entender essa parte? Sim, prof, dá para esperar os exercícios chegar, né? Não, tranquilo então, tá? Mas assim, é igual eu falo para vocês, pessoal, é necessário, tá? É necessário a gente passar a teoria como um todo, né? Até nas minhas aulas de mestrado, e o professor, ele fala 4 horas, só para vocês terem ideia, tá? Então, imagina, a gente ficar ouvindo 4 horas. Eu, como aluno, eu já não acho isso legal, porque se torna cansativo, irritante. É conteúdo, é necessário passar? É, mas existem outras formas de a gente trabalhar, mas a gente compreende também, tá, pessoal? Cada um tem a sua metodologia, como eu falei para vocês,
as nossas aulas vai ser mais tranquila, com participação de vocês, a gente vai passar algumas definições, como é comum dentro de uma disciplina, tá? Então, assim, no caso, pessoal, quem chegou atrasado aí, no sábado a gente teria aula das 9 às 11. Nós não vamos ter essa aula síncrona, tá? Nós vamos ter atividade. Então, vocês vão desenvolver atividade, com exceção da Josiane, que ela é adventista. Então, essa atividade, provavelmente, ela vai me entregar segunda, tá, Josiane? Vamos já deixar definido, deixar o domingo livre para você aí. Não vou cobrar os domingos, porque ele não é letivo no calendário. Então, eu posso cobrar de segunda a sábado. Então, assim, as atividades vocês vão fazer, vocês que não são adventistas, tá, pessoal? Vocês vão fazer no sábado normal e vão me entregar até as 23h59 de todo sábado, que vai computar ponto e automaticamente a presença. Quem me entregar, automaticamente vai ter a pontuação, é claro, dos exercícios, né? E vai ter a presença, vai ser computado como presença. Por quê? Porque nesse semestre a gente vai cobrar sim, tá? Com 16 faltas, vocês sabem que vocês reprovam, tá? Então, assim, não deixe de entregar as atividades, participar das aulas. Quem chegou atrasado, quem participa síncrona vai ter uma vantagem, porque vocês vão ter um ponto extra comigo na primeira média, um ponto extra na segunda e um ponto extra na terceira, tá? Como que vai funcionar? Você acompanhou nossas aulas síncronas, você já tem esse direito, tá? É claro, pessoal, que é até 7h15, tá? Então, assim, até 7h15 o aluno entrou, ele vai ter direito a esse ponto. Depois das 7h15 ele não, já perdeu, tá? Ah, eu perdi da primeira média. Como que fica a segunda? Depois da primeira avaliação, começa de novo. Então, se você não faltou na aula, automaticamente você vai ter esse ponto, tá? Porque hoje nós já tínhamos alunos na sala, né? Eu entrei aí 5 para 7, já tinha aluno na sala, né? A Josiane já estava aguardando aí. Então, sim, é importante que vocês participam, façam pergunta. Eu sei que a gente vai tentar fazer uma aula menos teórica, mais com exercícios, representatividade do conteúdo, para não ficar aquela coisa maçante, porque a gente sabe que é muito chato, né? Ficar falando, até o professor cansa, o aluno não entende. Professor. Oi, Eva. Bom dia. Bom dia. Esse horário eu trabalho na oficina, que é um barulho. Se eu abrir meu microfone, ninguém ouve nada. Entendeu? Aí eu não posso ficar falando muito por conta disso. Agora tá sossegado aqui, ó, mas é um barulho aqui terrível. Aí eu no computador tento assistir esse horário, né? Mas. Não, tranquilo, mas você consegue ouvir sempre? Não, eu deixo aqui do lado ouvindo. Eu tô aqui, né? Deixo ouvindo aqui deixo ligado o computador e tô ouvindo o que você está falando, mas às vezes o barulho é muito grande aqui, porque é uma oficina mecânica, né? Sim. Não, tranquilo. Assim, sempre peço que você entra no horário, você pode escrever no chat também, que eu leio, às vezes eu paro um pouquinho, olho, tá? Porque quando a gente compartilha no Meet, só minha tela só fica da apresentação, mas aí eu volto lá só para ver se alguém fez alguma pergunta. Mas não deixa de participar. Então, já definindo, até 7h15, pessoal. Então, eu vou já anotar no papel toda a aula. Quem chegou até 7h15 já tem garantido aquele ponto, é claro, em todas as aulas, tá? Ah, eu faltei na próxima aula, já perdeu um ponto, tá? Por quê? Porque isso é um diferencial para o aluno. Como eu falei no início, a gente sabe que tem muitos alunos trabalhando, tá? Então, a gente vai cobrar a presença de uma outra maneira, para que vocês não possam perder e ter o conteúdo ministrado de uma forma diferenciada, tá? Vai ter presença? Vai. Se o aluno não fez nada, se não apareceu, não disse nada, é falta, tá? Professor, e essa aula de sábado da manhã já começa amanhã? Funcionar da atividade? Isso, exatamente, já acontece. Nós não vamos ter aula síncrona, então vai ser uma atividade, tá? Vocês podem até, no caso, ler lá no enunciado do portal, vai ter atividade, vai ser liberada às 9 da manhã até às 23h59. Então, nesse horário, você vai fazer atividade, vai baixar lá o arquivo, vai fazer e vai mandar. Todo sábado, tá? Então, não vai ser no domingo ou segundo que vocês vão entregar. É no sábado para a gente computar a presença, tá? Eu poderia deixar das 9 às 11, mas tem gente que não vai conseguir fazer por estar trabalhando, então a gente vai relevar, então joga até às 23h59. Então, você faz à noite, às 11 horas. Tem muitos alunos que costumam entregar atividade às 11 horas da noite, tá? Tem aluno que porque eu acompanho vocês também pelo portal. Essa aluna. Né? Eu sou uma dessas. Mas eu sei a correria de vocês, o trabalho, mas existem alunos que
já adiantando, pessoal, eu acompanho vocês no portal SIGA. Desde que vocês entram, eu tenho um rastreamento de vocês. Tem alunos que entram 2 horas da manhã, vocês acreditam? 3 horas da manhã no portal SIGA. Eu não sei se está preocupado, não está conseguindo dormir, mas 2 horas da manhã o aluno está lá acessando o portal, não sei se chega do trabalho e tal. Então, assim, a gente vê até vamos dizer assim, o material que vocês baixam, eu tenho um controle, cada aluno, que material o aluno baixou. Tá? Então, a gente rastreia tudo o aluno também, como funciona, né? O aluno está trabalhando, mas depois, posteriormente, ele entra lá e baixa o material, e isso é importante, tá? Bom, isso, Sara, a questão do ponto extra começa hoje, tá? Mais tranquilo. Não, nesse caso você não perdeu, até porque você não sabia. Então, a gente vai relevar, vocês que estão no grupo, né, estão aqui na sala, vocês já estão contando com esse ponto, tá? Deixa eu até tirar um print da tela aqui, para a gente fazer a chamada. Posteriormente, eu vou passar uma enquete, uma pergunta da aula de hoje, para os demais que não assistiram. Então, ele vai assistir a aula, eu vou postar posteriormente, ele vai assistir a aula, vai responder essa enquete, e automaticamente ele respondendo correto, ele vai estar com presença, tá? Se respondeu errado, automaticamente é porque ele não estava assistindo a aula, ele está com falta, tá? É um método que a gente também utiliza, tá ok? Então, vocês que estão aqui, já tem esse ponto extra, tá? A próxima aula é até 7h15, chegou 7h16, perdeu, pessoal, tá? Então, combinado não sai caro, né? Então, se programem, a gente vai iniciar sempre 7h05, para a gente não atrasar o conteúdo. Por quê? Porque a gente pode terminar um pouco a aula antes, tá bom? Então, desde já, eu quero agradecer vocês, a atividade vai estar lá postado, o horário, até o horário que vocês vão postar. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo de WhatsApp, tá? Se vocês não tiverem no grupo, entra lá, porque é um canal mais rápido da gente se comunicar. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, prof. Aí, Beleza. no caso da minha atividade, que no caso eu não vou realizar no sábado, o senhor vai deixar para segunda, mas daí, tipo, na segunda-feira, o senhor vai abrir de manhã somente para mim responder? Como que vai ser? Não, você pode, no seu caso, Josiane, você pode fazer o seguinte, você pode baixar a atividade, apesar que você... Eu não vou conseguir entrar no sábado, daí, tipo, só se ela fosse liberada na sexta, mas não vai ser, então. Só se o senhor ficar assim, para o senhor mandar no e-mail para mim. A hora que o senhor liberar lá no SIGA para as pessoas, aí o senhor envia um e-mail para mim no sábado, tranquilo. Aí, na segunda-feira, eu respondo. Pode ser. Você está no grupo do WhatsApp, né? Tô. Então tá. Pode acontecer também, Josiane, da gente... você entra em contato, manda um zap para mim no particular, que qualquer coisa eu já mando a atividade no seu zap. Aí você baixa aí e depois eu passo o e-mail, porque eu vou criar um e-mail para essa disciplina, que eu não criei, tá? Sempre eu acabo criando um e-mail para ficar para a disciplina, tá? Aí você pode mandar um zap no meu particular lá, só para mim ver qual que é o seu número, e aí eu já mando essa atividade para você, tá? Aí na segunda, né? Pode acontecer também, Josiane, de eu passar ainda hoje, tá? E você me entregar ainda hoje, para não ter que entregar segunda-feira. Não sei se você consegue. Sim, se não for muita coisa, né, a gente faz sim. Sim, não, são questões relacionadas à aula, são perguntas, são questões dissertativas que vocês me respondem, aí até as 23h59, como você é adventista, à meia-noite vocês entram, né, e então você vai ter aí durante o dia, eu posso passar para você na sexta ao invés da segunda. Tanto faz, para mim tudo bem. Daí você me cobra então, manda um zap lá que a gente vai conversando e já passa a atividade, tá bom? Já para adiantar. E os demais amanhã, tá? Então, amanhã 9 horas libera, sempre vai liberar no horário de aula, tá, pessoal? A atividade não vai ser liberada antes. Então, libera antes e vai se estender um pouco mais, tá bom? E a questão da prova, prof, porque o cronograma, né, que o senhor fez foi todas as avaliações no sábado. Isso. Como a nossa prova não vai ser agora, pode deixar que eu vou ver um e-mail para que você faça essa avaliação, tá? Certo. Fica tranquila que a gente vai ver um horário certo aí. Como ainda vai demorar um pouquinho, a gente vai ver essa possibilidade, você não vai ficar sem fazer a prova, tá bom? Beleza, tranquilo. Então tá, muito obrigado para vocês, uma ótima sexta-feira, bom final de semana, então todo sábado atividade, tá? A gente volta na próxima sexta-feira, aí a gente tem mais alguns exemplos, vou passar alguns exemplos, e aí a gente começa a desenvolver alguns exercícios relacionados ao tema, tá bom?
Muito obrigado, né? Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Qualquer coisa, o Zap tá aí, o grupo tá aí, e aí qualquer comunicado, mando no Siga e também mando no grupo, tá bom? Grande abraço, daqui a pouquinho tem outra aula, então eu vou encerrar, tomar uma água, né? Dar uma descansada na garganta, e daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Obrigada aí, prof. Até.